1 Samuel, capítulo número 1. Amém? 1 Samuel, capítulo número 1. Eu vou estar a partir do versículo número 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas se me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo número 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Membros, nós podemos assentar? Antes de iniciar a mensagem, gostaria de agradecer a Ana Damares, pela Ministério de convite, e aos pastores dessa igreja. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o tema dela é: O Deus que trabalha no propósito. É sobre isso que o Senhor gostaria de falar conosco. Esse livro na qual nós lemos, nós vamos estudar um pouco mais da Bíblia, nós vamos ver que ele está dentro das subdivisões da Bíblia, dentro da parte dos livros históricos. Nós temos o Pentateuco, que fala ali das leis de Moisés, princípio da criação, e depois que Deus levanta a nação de Israel, os escritores começam a se dedicar a criar uma seção na Bíblia que conta sobre a história desse povo que Deus chamou e como eles se desenvolveram. E o livro de 1 Samuel, ele faz parte dessa subdivisão da Bíblia. Especificamente, 1 Samuel se passa no contexto onde o povo de Deus era guiado através de juízes. A Bíblia vai nos dizer que depois que Deus tira aquele povo do Egito, Deus levanta Moisés para conduzir eles pelo deserto, e Moisés conduz ele até a sua morte. E depois o seu sucessor, Josué, que é alguém que caminhou junto com Moisés durante todos aqueles anos que ele esteve guiando o povo. Só que depois que Josué morre, e aqueles anciãos também que viviam naquele tempo morrem, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, eles começam a entrar no ciclo de pecado. Eles pecavam, eles pediam misericórdia ao Senhor, vinham o castigo do Senhor, o Senhor permitia que eles fossem entregues nas mãos das nações inimigas por conta do pecado deles. E se tornava necessário Deus levantar um juiz, alguém, uma espécie de libertador, para que Deus pudesse livrar o seu povo mais de uma vez. Porque Deus tinha promessas na vida daquele povo que precisavam se cumprir, mas o comportamento deles não conhecia com aquilo que eles carregavam. Eles tinham uma promessa da parte de Deus, mas eles não se condicionavam para viver aquilo. Então era necessário que, de tempo em tempo, Deus levantasse homens que pudessem ser libertadores para aquele povo e livrar eles das mãos das nações inimigas. E a partir disso eles viviam um tempo de paz, mas depois o ciclo se repetia. E esse ciclo se repetiu aproximadamente 320 anos. O povo pecava, Deus obrigava os outros inimigos, Deus tinha que levantar um juiz, e eles viviam um tempo de paz para eles se retornavam para o povo inicial. E durante esses 320 anos, que foi o tempo dos juízes, a Bíblia vai nos mostrar que Deus levantou 14 juízes para que pudessem conduzir o povo durante esse tempo. E especificamente esse texto de 1 Samuel, ele vai nos falar sobre o nascimento de um desses juízes, que foi o profeta, o juiz e o sacerdote Samuel. E eu gostaria de falar especificamente sobre o nascimento dele nessa manhã, sobre o que Deus fez e como Deus fez
pessoas. E você pode se perguntar, mas por que Deus não falava? Deus não falava porque o pecado era muito grande no meio do seu povo naquele tempo. E especificamente, o pecado ele estava enraizado dentro do tabernáculo de Deus, o lugar onde as pessoas subiam para adorar. O tabernáculo foi uma estrutura que, enquanto o povo estava no deserto, o Senhor passou para Moisés todo o roteiro. Como deveria ser feita aquela estrutura para que o povo fosse até lá, para adorar, para pedir perdão pelos seus pecados e para que o sacerdote se apresentasse diante de Deus. E por incrível que pareça, o pecado estava instalado ali dentro daquele lugar. Antes de Samuel nascer, o sacerdote que estava cuidando do povo de Deus se chamava Eli. E Eli, ele cuidou do povo de Deus como sacerdote por 40 anos. E esse homem ele teve 2 filhos. E os seus filhos se chamavam Ofni e Finéias. E a Bíblia vai nos dizer que esses 2 filhos de Eli, eles também exerciam esse papel de sacerdócio ali no meio do povo. Mas esses 2 jovens carregavam pecados dentro de si terríveis diante da presença do Senhor. Além de eles não exercerem com excelência o sacerdócio, aquilo que Deus havia entregado para eles, eles faziam de qualquer maneira e não entregavam o seu melhor, a Bíblia também vai dizer que eles cometiam pecado de pureza sexual dentro do tabernáculo do templo. E isso era abominável diante do Senhor. E talvez eles não soubessem disso. Ele, além de ser sacerdote, também era o pai desses 2 jovens. Mas a Bíblia vai dizer que se tem uma coisa que ele não podia alegar ao Senhor é que ele não sabia daquilo. Porque um dia Deus enviou um profeta e diz a ele tudo aquilo que estava acontecendo ali diante dos olhos dele. E é como se o Senhor perguntasse: Eli, você não vai fazer nada? Você não vai se posicionar? E o Senhor repreende Eli fortemente. O Senhor diz para ele: se por conta da sua indiferença diante disso que seus filhos estão fazendo, todas as minhas promessas a respeito da sua descendência não irão mais acontecer. E eu imagino como doeu o isso da parte do Senhor, porque esqueça tudo aquilo que eu te falei, não vai acontecer. Por conta da sua indiferença diante dos pecados dos seus filhos. Antes de ele ser o pai daqueles jovens, ele era o sacerdote do Senhor. Era o papel dele conduzir o povo de Deus. O povo de Deus é a sua própria casa nos caminhos do Senhor. E ele não fez isso. Ele fez diferente diante daquilo que o Senhor estava falando. Ele foi imparcial. E por isso as promessas do Senhor foram canceladas sobre a vida dele e sobre a vida dos seus filhos. E enquanto o Senhor repreende ele, eu me impressiono com uma frase, com a forma como o Senhor fala com ele. Em 1 Samuel capítulo 2, no versículo de número 30, o Senhor diz algo para ele que marca meu coração. Ele diz: mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, longe de mim as promessas que eu fiz para vocês. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E como dura é essa palavra? E a palavra do Senhor ela não mudou, ela permanece a mesma. Quantas vezes nós nos sentamos nesses bancos e achamos que por conta da graça o Senhor nos ama infinitamente e que aquilo que Ele entregou nós podemos deixar encostado, que em algum momento nós vamos mudar ou que nós podemos permanecer da forma como nós estamos, porque nós vivemos na graça, haverá tempo para ser defendido. Mas, embora o Senhor seja amor, o Senhor também é um justo juiz. Se naquele tempo o povo estava carente de ter o juízo no coração de Deus, o próprio Deus se apresenta e diz: eu sou o juiz do meu povo. E o Senhor faz um julgamento sobre aquela família. E o Senhor diz para ele: no mesmo dia os seus 2 filhos morrerão. E assim é o que acontece. A Bíblia diz que acontece uma situação no meio de Israel, levam a arca da aliança e os filhos de Eli também estão juntos ali naquela situação e eles morrem no meio da nação inimiga. E quando a notícia chega para Eli, a Bíblia diz que ele está sentado numa cadeira e quando ele ouve a notícia, ele não morre nem pelo fato nem pela notícia de saber que seus filhos tinham morrido. Mas quando dizem para ele, levaram a arca da aliança no meio do povo de Israel, a Bíblia fala que ele cai, quebra o seu pescoço e morre. Então ele, embora ele soubesse que ele estava errado, seus filhos estavam errados, a Bíblia nos mostra que era uma pessoa consciente, sabia a importância da arca da aliança. E ele morre com a notícia de saber que a presença de Deus não estava mais no meio do povo de Israel. E como os irmãos já podem perceber, o desfecho dessa família é muito triste. Triste por conta da imparcialidade deles em servir
povo tinha naquele tempo. Deus precisava muito mais do que um juiz ou do que um sacerdote. Deus levantou Samuel com uma triste função. Deus levantou ele para ser um sacerdote, para ser um juiz e também para ser um profeta. E isso me leva a refletir muito sobre o posicionamento de Deus e o olhar de Deus sobre muitas coisas. Uma família que estava disposta não para encarar aquilo que Deus tinha para a nação de Israel. Porque se nós formos olhar, como eu disse, esses livros anteriores, nós vamos ver o povo de Israel sob a liderança de Moisés, depois eles passam para a liderança de Josué, Deus inicia esse tempo dos juízes, e como eu disse, Samuel vai ser o último juiz que vai liderar o povo de Israel. Durante o tempo que Samuel está liderando o povo de Israel, esse povo, por mais que com um desejo, um pouco errôneo do seu coração, que talvez tenha desagradado a Deus, até um pouco sobre o que o pastor pregou no domingo, eles olham para as nações vizinhas e veem que aqueles povos eles eram conduzidos através de reis. Eles não tinham reis, tinham juízes. Alguém que ouvia a voz de Deus, passava para eles, eles obedeciam e eles viviam bem. Mas eles invejam as nações vizinhas. Eles dizem: Samuel, nós queremos um rei. E a partir daí, Deus escolhe Saul, e depois nós temos Davi. E depois de Davi, nós vamos ver que a partir dali que a árvore genealógica de Jesus surge. Então, Deus não podia permitir que, por conta da exposição daqueles homens, a história de Israel fosse parada, que ele continuasse e aquele povo voltasse em direção. Deus precisava que a história continuasse. E aqui o Senhor já está nos falando: se você não se dispor, eu levanto um outro para fazer a minha obra. Mas a obra do Senhor não pode parar. Muitas vezes nós esquecemos que ser usado por Deus é um privilégio. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que outras pessoas, não podem se assentar nesses bancos. Nós estamos aqui por graça e misericórdia do Senhor. E nós fazemos parte de algo que é muito maior do que aquilo que nós podemos pensar ou até mesmo imaginar. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma missão, o Senhor tem um reino que precisa ser propagado nessa terra. E eu estou me dispondo para ajudar nessa missão. Então o Senhor está dizendo: desperta, desperta quando dormes, desperta para fazer algo assim, mas para se dispor e para dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor deixa claro durante toda a Bíblia que na indisposição de um ele levanta outro. Mas que as almas que estão em nós, que estão cativas, que não têm conhecimento de nada disso que nós estamos vivendo aqui, elas precisam ser alcançadas pelo Senhor. E o Senhor não vai parar a obra por causa de mim ou por causa de você. Ele nos ama. E se nós dissermos: Senhor, eis-me aqui, Ele vai segurar nas nossas mãos e nós vamos caminhar com Ele. Não é Ele que vem até nós, se prova diante das nossas vontades, diante dos nossos planos. É nós que estamos no mesmo caminho que já está traçado, que Ele já projetou e já planejou. E prosseguindo aqui no texto, como que Samuel nasce? Qual é a família que ele vai nascer? Esse capítulo de número 1 de 1 Samuel vai nos dizer que existia um homem que se chamava Eucana. Eucana tinha duas mulheres, algo que era bem comum naquele tempo. Ana, que era uma mulher estéril, e tinha Penina, que era uma mulher fértil. E o texto vai trazer um foco maior sobre a vida de Ana. Uma mulher estéril
um pouco duro que esse homem disse dessa mulher. Ele olha para ela e diz assim: Ana, por que você está tão angustiada? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Eucana tinha um papel e um lugar especial na vida dela, mas ele não podia suprir a dor que aquela mulher tinha no seu coração por não virar. E o foco também dessa mensagem é falar sobre a decisão de Ana. Ana tomou um dia uma decisão que mudaria não só o seu destino, mas o destino de todo Israel. Porque, como eu disse, Deus precisava continuar com o seu plano para aquela nação. E um dia que essa mulher tomou uma decisão, ela se tornou participante do plano de Deus para aquele povo. No versículo número 9, aonde eu li, o texto vai nos dizer que certa vez, entre tantas vezes que eles subiam anualmente para aquele lugar, para Siló, até o tabernáculo, para apresentar seus sacrifícios ao Senhor, Ana, ela tomou uma decisão diferenciada. Talvez Ana tivesse subido por toda a sua vida até aquele lugar, e ela sempre chorando, clamando por um filho. Mas Deus nunca havia atendido aquele pedido dela. E nesse dia o Senhor decidiu atender. E a Bíblia vai nos dizer que Ana se levantou e com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Enquanto eu li esse texto, eu me lembrei de uma frase que eu gosto bastante, que diz que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés do Senhor. E o texto nos permite fazer essa ligação com essa frase, porque a Bíblia diz que ao mesmo tempo que ela se levanta, ela chora e se derrama diante do Senhor. Ela se levantou diante de Deus e disse: Deus, eu tenho um posicionamento para esse tempo. Eu decidi mudar o posicionamento do meu coração. Mas ao mesmo tempo ela se prostra ao Senhor, se humilhando, dizendo: Senhor, tudo que eu preciso vem de ti. Deus. E o texto diz que ela faz um voto ao Senhor. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor der atenção para a obrigação da tua serva, se o Senhor se lembrar de mim e não se esquecer de mim, eu vou te dar o filho que o Senhor me der. Eu irei dedicar ao Senhor por todos os dias da sua vida. E ela faz até um voto ao Senhor, dizendo que o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Antes mesmo de Samuel nascer, ele já estava envolvido em um voto que a sua mãe havia feito. Então ele já nasce debaixo de uma promessa. E diante disso, eu lembro também de uma fala que Jesus diz aos seus discípulos em um dos seus sermões. Ana viveu na totalidade do que o Senhor disse aos seus discípulos. Ele diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Esse texto nos mostra que pedir e receber é uma promessa da parte de Deus. Então, orar incansavelmente e não receber mostra que algum princípio não está sendo cumprido. E o Senhor está nos dizendo hoje: eu tenho o desejo de te abençoar, mas talvez você não está recebendo porque você não está pedindo da maneira certa. E a palavra do Senhor é repleta de princípios. E sempre que nós seguimos esses princípios, o Senhor é fiel com a sua palavra. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre 3 princípios e 3 atitudes que Ana cumpriu ali diante do Senhor. E isso justifica o porquê que ela foi abençoada. A primeira foi: Ana identificou uma necessidade no reino de Deus. Por isso Deus concedeu a ela o filho que ela tanto queria. Eu não sei se Ana era jovem, se ela já era uma mulher mais velha quando ela recebeu essa bênção de gerar filho. Mas o fato é, ela só recebeu quando ela olhou para o reino de Deus, quando ela deixou de olhar somente sobre a ótica dela. Foi como se ela tivesse subido sobre uma montanha e tentado olhar como Deus estava olhando para aquela situação. Qual era a necessidade que Deus tinha para aquele tempo que precisava ser suprida. E quando Ana passou a sonhar o sonho de Deus, Deus concedeu a ela o desejo do coração dela. Como eu disse no início da mensagem, muitas das vezes nós nos esquecemos que mais do que filhos, nós também somos servos do Senhor. E quando nós entendemos que Deus tem uma missão para cumprir nessa terra, e nós como servos, quando aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, eu me submeto à sua missão. E se submeter
Senhor para ajudá-la a cumprir essa missão. E foi isso que Ana fez. Ana tinha um desejo de gerar um filho, ela queria um filho. Mas Deus tinha muito mais que isso ali para ser suprido no meio do povo. Deus precisava de uma liderança saudável do seu povo, que era algo que estava em falta. Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um juiz e de um sacerdote. E quando Ana faz esse voto de Senhor, se o Senhor me der, eu irei te pegar, foi isso que Deus identificou no coração dela. Como se Deus dissesse: Ana, agora você chegou no lugar certo, na hora certa. Você se alinhou com os planos. Você conseguiu identificar aquilo que eu precisava. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós precisamos entender que Ele não só vai realizar os nossos sonhos, Deus vai cumprir propósitos através da nossa vida. E no tempo certo. Como dizia Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. E quando eu leio esse texto e vejo as falas de Ana, às vezes eu tenho a impressão que Ana achava que o Senhor havia se esquecido dela. E quando ela olha, ela diz: Senhor, se o Senhor olhar para a minha criação, se o Senhor se lembrar de mim, Senhor, eu vou te dar, Senhor. Olha para mim, olha para mim. Mas não é que Deus havia se esquecido de Ana, é que não era o tempo que o Senhor cumpria essa promessa. Talvez Deus estava estendendo o tempo da misericórdia sobre a vida de Eli e seus filhos. Então Samuel não podia nascer ainda, porque Deus estava vendo até onde aquilo ali iria ir. Talvez Deus estava dando tempo para que ele se arrependesse. Mas Samuel nasceu no tempo determinado pelo Senhor. E eu acho muito bonito que diz que quando Ana sai do templo e ela volta para sua cidade com seu esposo, a Bíblia diz de uma forma muito nítida: e o Senhor se lembrou de Ana, e no seu devido tempo ela engravidou. Então o Senhor está nos dizendo: eu tenho propósitos na sua vida para serem cumpridos, mas será no meu tempo, será no meu momento, e quando você entender que os sonhos que eu tenho para a sua vida não se limitam somente a você, mas se limitam eles vão além. Eles vão muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Existem propósitos eternos envolvidos no meio de tudo isso. Enquanto você não entender isso e fugir dessa visão tão limitada, tão egoísta que nós temos muitas das vezes, que se limitam apenas aos nossos sonhos, às nossas vontades, o Senhor não vai fazer. Porque o Senhor quer nos entregar quando nós estivermos prontos, moldados e preparados por Ele para receber aquilo que Ele tem para nossas vidas. A segunda lição que Ana nos ensina é que Ana, ela renunciou tudo aquilo que ela tinha. Ana, ela tinha vontade de gerar, ela tinha vontade de receber um filho, mas o posicionamento diante do Senhor foi: Senhor, eu quero muito, Senhor, mas se o Senhor me der o privilégio de gerar, já é o suficiente. Eu vou entregar ao Senhor essa criança. E Ana fez exatamente isso. E quantas vezes nós, quando estamos com o nosso coração quebrantado, fazemos tantas promessas para Deus e não cumprimos. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer. Senhor, se o Senhor me der, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E muitas vezes o Senhor não nos dá, porque Ele sabe que se Ele der, nós não vamos cumprir com aquilo que estamos prometendo. Mas Ana, Deus encontrou sinceridade no coração dela. Como diz em Salmos, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O Senhor encontrou no meio da humilhação, naquela mulher, esse posicionamento. E a Bíblia diz que depois que passa um determinado período que a criança precisava ficar com a mãe, Ana entrega Samuel ao sacerdote ali para que ele fosse criado no tabernáculo e ele nunca mais saiu dali. Ele viveu todos os seus dias debaixo desse voto que a sua mãe havia feito. E em Lucas capítulo de número 9, versículo de número 23, Jesus também disse aos seus discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse texto me leva mais uma vez a refletir que quando nós vivemos com Deus, não existem mais os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Vai chegar um momento que o Senhor vai deixar de nos dar, como Paulo diz às igrejas, o leite espiritual, e Ele vai começar a nos dar alimento sólido, dizendo: filho, não é mais o seu sonho, não é mais a sua vontade, se o meu querer sobre a sua vida. E enquanto nós não nos dispormos a viver essa vontade de Deus, nós vamos viver o tempo de espera. E esse tempo de espera, para ele ser produtivo no Senhor e gerar frutos, ele exige que nós nos rendamos à vontade de Deus. Nós nos entreguemos à vontade dele para dizer: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor precisa disso, Senhor, eu estou aqui. Não importa o que isso vai me custar, por mais que me custe o meu sonho, como custou o sonho de Ana. Meu sonho é gerar, meu sonho, com certeza o sonho de Ana era
né, com seus filhos, ver Samuel crescer perto dela. Mas ela se rendeu aos planos do Senhor, dizendo: Senhor, faça em mim a tua vontade, faça em mim o teu querer. E uma terceira lição que nós podemos aprender com Ana. Ana foi uma mulher obediente e uma mulher grata. Quando Samuel nasceu, ela entregou ao Senhor e honrou o Senhor através daquele voto que ela havia feito. Ana não só prometeu, mas também cumpriu. E, como eu disse, Ana identificou aquilo que o reino de Deus precisava. Eu posso interpretar essa oração de Ana como se ela estivesse dizendo: Senhor, quais são as necessidades do seu reino que doem no seu coração para esse tempo? Porque eu quero participar disso. Eu ministro essa palavra no sábado na concentração, eu até compartilhei com os jovens algo que eu ouvi há um tempo atrás na minha maturidade, assim. Eu fiquei: gente, não é possível, ninguém pode orar isso, porque se a gente orar isso, a gente não vai aumentar o peso. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que nós precisávamos orar e dizer: Senhor, compartilha comigo quais são as suas dores, o que dói o seu coração. E eu pensei: isso é impossível, porque se Deus compartilhar com a gente não vai aguentar. Pensa a dor do coração de Deus em olhar para dentro da forma como ele está hoje, os pecados que existem, a calamidade que existe, talvez pecados muito maiores do que esse que Deus nos conhece. Eram 2 homens e hoje nós temos uma geração perversa. Não somente 1 ou 2, uma geração perversa. Então imagina você dizer: Senhor, compartilha comigo o que dói no seu coração. E por muito tempo eu achei que essa oração era uma oração imatura. Porque Deus nunca vai compartilhar isso com a gente, porque a nossa estrutura não vai aguentar. Mas, com o tempo, o Senhor foi me mostrando que chega um momento da vida espiritual que nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu sou tua filha, Senhor. Eu quero ajudar o Senhor nessa missão. Compartilha comigo. E você pode ter certeza que o Senhor não vai compartilhar algo com você maior do que aquilo que você possa suportar. O Senhor talvez vai compartilhar com você uma partícula daquilo que dói no coração dele. Mas isso vai ser o suficiente para te moldar e para te tratar nesse processo até o cumprimento da promessa. Isso vai ser o suficiente para o Senhor moldar o seu caráter, te ensinar e te levar a esse modelo que Ele quer que você seja, a essa filha e a esse filho que Ele quer que você seja. E Ana, a oração dela é basicamente isso: Senhor, eu quero muito filho, mas o que é que está doendo no seu coração agora para eu conseguir entender o que o Senhor espera e aquilo que o Senhor quer de mim? E foi isso que ela fez. E ela só recebeu essa vitória porque ela teve esse posicionamento de coração. E uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração quando eu preparava essa mensagem é que o Senhor, Ele não trabalha com sonhos egoístas. Enquanto nós estivermos olhando apenas para nós, apenas para o nosso querer, apenas para a nossa vontade, o Senhor não vai nos entregar aquilo que nós queremos. A palavra diz que se nós pedimos, nós vamos receber. Se nós batermos, a porta vai se abrir. Mas isso só vai acontecer quando o nosso coração for o coração de servo, disposto a obedecer ao Senhor. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida de uma forma tão carnal e nos esquecemos que nós estamos com o Senhor e que o Senhor está conosco. E que aonde nós vamos, o Senhor tem planos e o Senhor tem propósitos para cumprir. Quantas vezes nós estamos trabalhando e pensamos: é mais um dia de trabalho. Estamos estudando, é mais um dia de estudo. Mas o Senhor nos inseriu em todos esses ambientes, no meio dessas pessoas que nos servem por um propósito. E quantas vezes nós estamos dispersos e não percebemos que o Senhor tem algo para fazer ali, e o Senhor está esperando que nós venhamos nos conectar com Ele, e muitas vezes nós estamos dispersos. Existem pessoas do nosso lado que precisam de uma palavra, que precisam ouvir a voz do Senhor, e o Senhor pode nos usar, mas nós estamos indisponíveis para o Senhor. Assim como aqueles 2 jovens. O Senhor está dizendo: eu quero te usar, eu quero fazer, mas você está disponível, você não está percebendo aquilo que o Senhor está fazendo. Então o Senhor está nos dizendo nessa manhã: se coloque à disposição, e você verá que o Senhor fará através da sua vida. Mas, para finalizar a minha fala, algo também que nós podemos ver nesse texto: embora nós venhamos nos dispor ao Senhor não vai nos isentar de passar por sofrimentos. Embora Ana tenha feito aquele voto que foi lindo, ela se prostrou ali diante do Senhor, o texto vai nos dizer que quando ela se levantou, ele olha para ela e diz: mulher, não está embriagada dentro do templo do Senhor? Ela acabou
ele, por ser alguém que estava fora da direção de Deus, ele não consegue nem mesmo ter sensibilidade para perceber a entrega que aquela mulher havia feito diante do Senhor. E ele olha para ela e toma ela por uma mulher embriagada, e ela diz: não, meu Senhor, não olhe assim para mim. Então, além de todas aquelas humilhações que ela havia passado, nas mãos de Penina, aquelas palavras duras que o seu próprio esposo havia dito para ela, mesmo depois de sair da presença do Senhor, ela é humilhada novamente. Então, nos entregar ao Senhor não vai nos evitar de passar por sofrimentos. E essa história de Ana também me lembra a um outro homem, que foi um homem que se dispôs muito ao Senhor, mas que Deus não lhe livrou ele de passar por situações difíceis. E esse homem é Lázaro. Se nós formos ler o texto, algo que é muito comum da Bíblia citar, quando fala de Lázaro e da sua família, Marta e Maria, o texto nos diz que eles eram amigos de Jesus. Existiam pessoas que eram seguidores, existiam pessoas que eram discípulos, mas existiam poucos que eram amigos de Jesus. E a Bíblia sempre vai nos dizer que Jesus passava pela casa deles, sempre que ele estava por aquela região. Então a casa de Lázaro era uma casa que estava disponível para que o Senhor pudesse habitar, para que o Senhor pudesse levar os seus 12 discípulos. Imagina você dizer: Senhor, a casa está aberta para receber 12 homens. Pensa, 12 homens cheios de fome, sujos, que haviam feito inúmeras viagens, mas eles estavam ali: Senhor, as portas estão abertas. E eles tinham essa disposição não só de coração, mas também nas suas atitudes. Mas a palavra vai nos dizer que durante a caminhada de Jesus, e dentre as coisas que ele precisava demonstrar para as pessoas para provar que ele era de Deus, ele também precisava mostrar que ele era Senhor sobre a morte. E se nós formos ler aquele texto da filha de Jairo, que as pessoas dizem: Jesus, ela morreu, não vá até lá. E Jesus ressuscita aquela jovem. Mas se nós formos ler os detalhes, aquele milagre não foi um milagre. Jesus chama 3 dos seus discípulos, o pai daquela jovem, e ali dentro do quarto ele cura ela. Então aquele milagre não foi um milagre para que todos pudessem ver que Jesus era Senhor sobre a morte. E Jesus ainda tinha essa demanda, ele precisava mostrar para as pessoas que ele não só realizava milagres, mas que ele também era Senhor sobre a morte. E por algum motivo o Senhor escolhe Lázaro para fazer isso. Tantas pessoas poderiam ter morrido, tantas pessoas poderiam ter passado por um processo de enfermidade, mas o Senhor escolhe o seu amigo para fazer esse grande milagre. E isso pode ser até um pouco contraditório, porque quando a notícia chega para Jesus: olha, Lázaro está doente, as irmãs dele não chamavam você, porque elas esperavam por um milagre, algo que era que Jesus já fazia sempre com as pessoas. Mas Jesus permanece na mesma cidade, no mesmo lugar onde ele estava. E ele diz que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E mesmo tendo um propósito envolvido naquilo, Lázaro chega a morrer. Quando Jesus vai até aquela cidade, a Bíblia diz que, como homem, ele chora pela dor de ter perdido o seu amigo. Ele vive aquele momento com a sua família, mas em um momento ele vai até o povo e diz: Lázaro, vem para fora. E ele restaura aquele homem, e aquele homem volta de novo à vida. E isso nos mostra que o Senhor não vai nos evitar de passar por dificuldades, por sofrimentos. Por mais que a gente tenha dito: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas isso nos traz uma garantia. Por mais que nós venhamos passar por sofrimento, o Senhor vai estar conosco. E passar com o Senhor, e passar com o coração disposto, torna o caminho muito mais simples. Porque quando nós resistimos ao Senhor, o processo se torna mais demorado, o processo se torna mais difícil. Isso também nos lembra aquele povo no deserto. Aquele projeto que o povo tinha para fazer para alcançar a terra prometida era um projeto simples. E eles ficaram 40 anos ali, andando em círculos, por conta da indisposição de coração. E Deus não vai cancelar as promessas que Ele tem nas nossas vidas assim por conta de uma indisposição. O Senhor vai nos dar tempo para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos nos posicionar. Ana talvez tenha orado por 20, 30 anos, mas ela só recebeu quando ela se posicionou. Quando ela deixou, talvez, de resistir no seu coração e dizer: Deus, por que eu não tenho filho? Por que eu não tenho filho? E disse: Senhor, eu estou à disposição para gerar o que o Senhor quer que eu gere. Então o Senhor nos diz nessa manhã: se posicione, se disponha e entenda que o Deus que você serve é um Deus que trabalha com propósitos, é um Deus que trabalha muito além daquilo que nós podemos ver, muito além dessa escala, desse nível que nós podemos sonhar ou imaginar. O
Senhor tem vidas para serem alcançadas através das nossas vidas, e o Senhor tem propósitos que foram estabelecidos na eternidade, para fazer através de mim e através de você.